E aí, gente, beleza? Hoje tô aí junto com a Ariel. Dá um oi aí, Ariel. Oi. Oi. Hoje eu vou fazer uma reflexão, né? A gente está em um momento de mudança, né? As coisas estão voltando a funcionar. A doença ela não parou, né? Ela continua. E a gente precisa seguir em frente de alguma forma, né? Se adaptando aí à nova realidade e continuar orando, torcendo aí para que surja aí uma cura, né? Um remédio, uma vacina. E as pessoas que têm a capacidade para isso, né, que estudaram para isso, estão aí em busca disso. Né? Enquanto isso, a gente precisa entender que só os ignorantes não têm medo. Porque, assim, com certeza você passou por situações de medo durante esses 3, 4 meses aí de pandemia, né? E isolamento também. Ainda está com alguns medos, eu também estou, todo mundo tá. Ariel também, né, Ariel? Né? Sim. Né? Todo mundo sente medo. Só os ignorantes não têm medo. Um bom exemplo disso é aquele bebê, né, que vem à tomada e enfia o dedo na tomada. Por que ele faz isso? Porque ele ignora que ali tem a corrente elétrica e que ali tira o dedo no nariz. E que ali ele vai levar o choque, né, e pode vir sofrer um acidente. Então o medo é normal. O medo ele é algo que nos ajuda a seguir em frente. O medo é algo que nos ajuda a nos planejar, né, a nos organizar. Só aquela pessoa ignorante não tem medo. Não tem medo de perder o emprego, não tem medo de ficar doente, não tem medo de ir ao hospital, não tem medo de perder um parente, né? Mas diante do medo, nós que somos servos e servas de Deus, nós precisamos confiar em Deus, ouvir a voz dele e seguir em frente. Eu queria pensar sobre isso. Pensando sobre a ideia de que só os ignorantes não têm medo, e de que todo mundo racional, coerente, tem medo, mas diante do medo não se paralisa, segue em frente, toma uma atitude, nós podemos continuar. Né? Nossa igreja aí voltou a se reunir em um culto pela manhã aos domingos, né, de 9 às 10h30, tomando aí todos os cuidados, né? Todo mundo de máscara, tem álcool em gel lá, distanciamento das cadeiras. Tivemos um grupo pequeno aí nesse domingo agora, e a ideia é essa mesmo, né? Que é bom, agora a gente sabe mais ou menos o que pode fazer. Né? A prefeitura liberou, né, em Belfor Roxo para que as igrejas também possam se reunir, então a gente está aí seguindo a orientação também coerente, né, do poder municipal, e diante disso a gente vai caminhando, vai seguindo em frente, né, agindo da melhor maneira possível. Mas a gente percebe que muita gente continua na ignorância, né? Muita gente não usa máscara, muita gente não está tomando os cuidados que precisa tomar, muita gente que pode, né, tomar os cuidados e não toma. Então, provavelmente amanhã ou depois vão fechar tudo de novo. Isso é ruim. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos continuar caminhando, seguindo em frente e buscando e pedindo a orientação de Deus. Eu queria ler um texto para vocês, lá em Josué, capítulo 1, verso 7. Vou ler aqui junto com a Ariel aqui. E esse texto vai falar sobre um momento, né, em que Josué estava aí, né, com medo, né, sem saber muito o que fazer, né, diante aí da perda de Moisés, né, tendo que liderar um povo, tendo que liderar todo um grupo aí, né, de pessoas. Esse texto, né, ele traz uma mensagem que eu queria pensar, né, que nós não podemos nos paralisar diante do medo. O medo existe, ele é real. Você não está errado em sentir medo, você tem que sentir medo, porque isso faz com que nos planejemos, nos organizemos e nos protejamos, né, daquilo que pode nos fazer mal. Mas a gente precisa confiar em Deus, ouvir a voz dele e seguir em frente. Vamos ler? Você conhece esse texto, a gente vai só lembrar. Diz assim, ó. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Muita gente lê esse texto, né, e fala assim, se eu ler a Bíblia, se eu cumprir tudo que está escrito lá, eu vou ser rico, poderoso, não vou ter problema nenhum, não vou ter doença. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a base para a caminhada de Josué nesse momento era ouvir a voz de Deus, era confiar em Deus.
né? Então, a ação que ele precisava nesse momento era confiar em Deus. E essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa nossa rápida reflexão. Precisamos continuar confiando em Deus. Precisamos continuar, né, lendo a Bíblia, orando, né, tentando entender o que Deus quer para as nossas vidas. Então, o ato de confiança em Deus é algo que nos dá base, que fundamenta para que nós possamos tomar ações individualmente e coletivamente. Então, continue confiando a sua vida nas mãos de Deus. A gente tem visto aí tantos casos de corrupção, né? Corrupção em meio municipal, estadual, federal, é fake news, é mentira, tanta coisa ruim. Mais uma demonstração de que eu e você não podemos confiar nos homens, né? No sistema político, no sistema econômico, tudo isso é falho, né? Muita gente colocava sua confiança no emprego, muita gente colocava sua confiança na sua saúde, e teve gente que perdeu tudo isso, né? Teve gente que perdeu a saúde, teve gente que perdeu o emprego, e a gente precisa entender que a nossa confiança precisa estar em Deus, porque Deus continua presente na nossa vida, mesmo quando estamos doentes, ou mesmo quando estamos desempregados. Então Deus não nos abandona, Ele nos ajuda a lidar com essas coisas. Segunda coisa importante e necessária para esse momento é que todos devemos ter medo, né? E que todos estamos com medo, é que além de continuar confiando em Deus, nós precisamos a cada instante, a cada momento, ouvir a voz de Deus. E para isso é necessário orar. E para isso é necessário falar com Deus para que Ele também fale conosco. Você já me ouviu falar isso, eu vou repetir, né? Deus fala de várias maneiras. Deus fala através da oração, através da Bíblia, né? Da leitura da Bíblia, através de um louvor, através das pessoas que estão ao nosso redor, através das reuniões que nós temos na igreja, né? Através das circunstâncias que acontecem conosco. Então Deus está constantemente falando conosco. Às vezes nós não ouvimos. Às vezes nós não paramos para ouvir e compreender e entender aquilo que Ele quer de nós. Então o ato de confiar em Deus também tem que ter, né, nós também temos que desenvolver aquela capacidade de continuar ouvindo Deus, né, diante dos nossos medos. Né? Você de repente pode estar aí com a saúde fragilizada, com a família fragilizada, né, com o emprego aí na corda bamba, com contas atrasadas, né, com um monte de coisa aí na cabeça. Né? Isso é um medo real, isso acontece, todos nós passamos por isso. Mas diante disso, confie em Deus e procure ouvir a voz de Deus nesse momento. Porque com certeza Ele vai te ajudar a lidar e até a resolver, porque nós cremos num Deus que nos ajuda em todas as situações, né? É claro que dinheiro não cai do céu, saúde não cai do céu, né? As coisas não acontecem assim num estalar de dedos. Algumas igrejas leem esse texto que a gente acabou de ler e falam assim, olha, se você ouvir a palavra que o pastor está dizendo, se você der o dízimo, se você der dinheiro, se você fizer tudo que eu estou dizendo, você vai ser bem sucedido, vai ser próspero. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ao ouvir, ao compreender aquilo que Deus quer para cada um de nós, aqui no caso, nas Escrituras, as Escrituras que eles tinham acesso, né, naquela época, naquele momento, nós podemos ter uma base, um fundamento para as nossas ações. Então precisamos confiar em Deus, precisamos ouvir a voz de Deus. Então continue a orar, continue a ler a Bíblia, né, continue a ter momentos em que você possa meditar, refletir. Né? Agora a gente está aí com a oportunidade de poder voltar à igreja, pelo menos no domingo de manhã. Se você pode, está em condições, volte, vai lá, né? Se reúna lá com a gente, para a gente estar cultuando, louvando, adorando a Deus, né? Ouvindo Deus aí através dos nossos irmãos e irmãs. Então, busca. Agora, se você não pode, né? A gente tem orientado o seguinte, né? Você está gripado, está com sintomas, é do grupo de risco, fica em casa, né? A gente está gravando lá, está fazendo uns testes aí para gravar as mensagens, para gravar o culto. Então, de alguma forma, para que todos nós possamos estar juntos. Então, em oração, né? Busque entender e ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia constantemente. Separe um momento por dia, 5, 10 minutos para falar com Deus, para tentar entender o que Ele quer de você. Então, diante do medo, entenda, o medo é algo que todos nós sentimos. Você está com medo nesse momento? Eu também estou. Tenho medo de muita coisa, mas nós não podemos nos paralisar. A vida não pode parar. Por quê? Porque confiamos em Deus, procuramos ouvir a voz de Deus
e seguimos em frente. Porque ao confiar em Deus, quem é a nossa base? É Deus, não são os políticos. Esses, muito menos, não dá para confiar em político. Já falei, né? Para mim, político não presta. A gente tinha que ter um outro sistema político, econômico, né? Social, porque o capitalismo que está aí, ele tem demonstrado que não presta, né? O socialismo também é ruim, tá? Eu não sei, né? A gente precisava reinventar o mundo, né? Mas do jeito que está aí, não dá para confiar nesses homens que estão no poder. Né? Não dá para confiar naqueles que têm o capital, naqueles que têm o dinheiro. Porque eles só pensam no capital e no dinheiro. Né? Então nós precisamos continuar confiando em Deus, aquele que realmente se importa com a gente. E que com certeza tem agido para te ajudar nesse período. Né? E precisamos separar momentos para ouvir a voz de Deus. Quando confiamos e ouvimos em Deus, nós não ficamos paralisados. Nós conseguimos seguir em frente. Nós conseguimos continuar caminhando. Alguns vão caminhar a passos largos, alguns vão caminhar 100 metros, outros vão caminhar 200, outros 1 quilômetro, outros 10.000 quilômetros. Um vai um passo de cada vez, outro 2 passos de cada vez. O importante é continuar a caminhar, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que está conosco. Temos um Deus que nos fala, que nos orienta, que nos exorta, que nos ajuda a lidar com todas as coisas, não apenas a superar. Né? Então, através de uma leitura das Escrituras, através da oração, eu e você podemos seguir em frente e continuar a caminhar. O medo é real, o medo existe, então tenha realmente cuidados. A pandemia não acabou, o vírus está aí, não há uma cura. Então precisamos usar álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, você puder, se isolar, né? Evite sair de casa. Se você não precisa sair de casa, não saia de casa, né? Use máscara, né? Aqui em Caxias, muita gente sem máscara, né? Você vê algumas pessoas falando, isso é bobeira, isso é... até ir parar numa cama de hospital. Isso são ignorantes, pessoas assim são ignorantes. Agora, mesmo com medo, mesmo com receio, né? Entenda que a vida ela não para. Porque podemos confiar em Deus, um Deus que fala conosco e nos dá força para continuar a nossa caminhada. Então continue caminhando, continue andando, continue, né, seguindo aí, faça planos, né, faça um planejamento, siga em frente. Né? Se sua vida desmoronou nesse período, confie que Deus está ao teu lado. Procure ouvir a voz dele. Se a sua vida está equilibrada, continue confiando em Deus, ouvindo a voz dele. Se você não sabe muito bem o que fazer nesse momento, fale com Deus, ore, busque, leia a Bíblia, leia as Escrituras. Fala com ele, com certeza Deus falará com você. Então o medo é algo que todos nós temos. Lembre-se, só os ignorantes não têm medo. O medo é algo que nos ajuda a nos preparar. A nossa preparação está no Senhor. A nossa base está em Deus. O nosso fundamento é Deus. Aqueles que puderem, até domingo, 9 horas, lá na igreja, de 9 às 10h30. Né? Aqueles que não puderem, né? Que você continue orando, buscando e falando com Deus. E, acima de tudo, seguindo em frente. A vida não parou. Né? A vida deu uma tremida aí, mas ela não parou. Nós seguimos em frente porque temos um Deus em quem podemos confiar. Valeu? Valeu, Ariel? Valeu. Dá tchau aí, pessoal. Tchau, gente. Valeu.